Oi Larissa, estou de novo aqui mandando mais um vídeo para você. Dessa vez para a gente lembrar um pouco da matéria tanto de história como de português e literatura. Porque em história você viu bastante coisa sobre Brasil na época em que era colônia de Portugal, ou seja, começando desde o período do descobrimento, né, até praticamente a independência do Brasil. E em literatura português, vocês devem ter visto vários exemplos de relatos pessoais, né? Ou seja, aquele texto em que a pessoa escreve sobre a visão pessoal dela, do que está acontecendo à sua volta. E é claro que existem várias formas, né, de escrever um texto assim. Por exemplo, só para dar um exemplo, um diário, né, um diário pessoal. Não sei se você escreve sobre as suas experiências todo dia, mas com certeza a gente pode achar exemplos disso. Então, Larissa, vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Eu peguei uma imagem aqui para você do que a gente chama de linha do tempo. Então você vai ver ali, entre aquelas duas linhas pretas no meio, alguns anos, né? A gente está no ano de 2014. Todos esses anos aqui correspondem ao passado, à nossa história. Você vai ver que ele bem no cantinho esquerdo tem o ano 0, né? Quer dizer, na verdade o 0 é onde a gente começa a contar, né, essas datas. E ali ainda é a Idade Antiga, como você vê que está escrito. Depois de Idade Antiga tem um número, 476. É o ano de 476, né? Se você perceber, em cima desse ano tem uma linha puxando para cima e lá no alto um retângulo dizendo queda do Império Romano do Ocidente. Você encontrou essas coisas escritas? Se você encontrou, você já está situada na linha do tempo. Ou seja, o que isso significa? Que no ano de 476 o Império Romano do Ocidente caiu e começou o que a gente considera de Idade Média. Se você conseguiu se situar, só lembre que essas todas são datas do passado. Nós estamos em 2014, ou seja, muito depois de 476, né? Então, se você continuar nessa linha, da esquerda para a direita, você vai ver que tem Idade Média, mais uma data, 1453, e depois dessa data, Idade Moderna. É bem aí que começa a Idade Moderna. E por que ela é importante para a gente? Porque olha lá, em cima da Idade Moderna, outra linha vertical puxando para cima e um retângulo dizendo do século XV ao XVI, colonização portuguesa e espanhola. Isso que nos interessa. Mas por que nos interessa? Porque foi Portugal que colonizou o Brasil e foi bem nessa época que isso aconteceu. Ou seja, há mais ou menos uns 500 anos atrás, quando começou a colonização portuguesa, é que começou a nossa história aqui no Brasil. É que o Brasil começou a ser povoado pelas pessoas que vieram da Europa, que começaram a registrar a nossa história. Claro que já existiam índios vivendo aqui muito antes, mas nós não temos registro escrito dessa história. Então por isso que essa data é tão importante. Falando em registro escrito, aí que a gente entra no nosso assunto, lembra? Bom, relatos escritos, isso já entra em literatura. Lembra que você viu em português? O que é fazer um relato? Isso, se você lembra, é escrever sobre as suas impressões, né? Então eu vou pedir para você dar uma olhada aqui nessa outra página. Ela fala de Branca Dias. É uma pessoa, uma mulher. Ok? E quem foi Branca Dias? Ó, se a gente ler aqui, vai falar pra gente. Foi uma senhora de engenho do período colonial brasileiro, ou seja, aquele período em que o Brasil era colônia de Portugal. Olha lá a data. Ela nasceu em 1515 e morreu em 1558. Ou seja, ela estava aí, né? No começo da nossa história. E mais ainda, ela nasceu em Viana da Foz do Lima, em Portugal, e veio morrer aqui no Brasil, em Pernambuco. Olha só que interessante. E o mais interessante dessa história é que ela usou vários relatos, ela contou várias coisas da vida dela
que também, de certa forma, ajuda a gente a conhecer um pouquinho mais desse período. Lembra o período? Período da colonização portuguesa e espanhola. Ok? Uma coisa bem interessante também, Larissa, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, é o choque cultural que eles tiveram com os índios. Quer dizer, nesse texto aqui que eu estou mostrando na tela, dá para perceber bem a diferença de cultura entre o pessoal que veio de Portugal para colonizar o Brasil e os índios que já estavam por aqui. Isso aqui é um relato pessoal também, não deixa de ser. É o que a gente chama de carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha foi como se fosse assim, o jornalista daquela época que contou para o pessoal de Portugal o que estava acontecendo no Brasil. Olha só ele falando do encontro com os índios. Ele diz que os portugueses mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Então, diz que os índios tomaram na mão e acenaram para a terra, como se houvesse ali. Então ele está relatando aqui qual que foi a reação dos índios quando o pessoal do navio, os portugueses que chegaram por navio, mostraram um papagaio para eles. E mostraram outras coisas, olha lá outra frase, mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele, parece que não prestaram muita atenção, né? E Pero Vaz de Caminha ainda diz que mostraram uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Então imagina, o Pero Vaz de Caminha, entre aspas, jornalista da época, estava contando como é que foi esse encontro entre os portugueses e os índios. Isso é um relato pessoal. E nesse relato ele diz que quando eles mostraram uma galinha para os índios pareciam que tinham medo dela. Imagine, eles nunca tinham visto uma galinha na vida. Você já viu uma galinha? E ainda diz que depois eles pegaram, mas como se estivessem espantados. E daí tem várias outras coisas no relato. Deram-lhes de comer, pão, peixe cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados, várias comidas, né? Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo lançavam fora. Outra coisa que o Pero Vaz também observou, né? Que as comidas que os portugueses traziam não eram lá muito boas para os índios, né? Provavelmente os índios estavam acostumados a comer coisa muito diferente. Ok? Bom, voltando só para relembrar a linha do tempo, e aqui eu tenho a capa do livro Memórias de Branca Dias. Branca Dias é aquela que eu te falei, aquela portuguesa que veio para o Brasil bem nessa época, né, que eles estavam começando a colonizar o Brasil. Então você imagina, aqui embaixo diz que a vida aventurosa e fascinante de uma mulher que desafiou as leis de seu tempo. Imagine como a vida era diferente naquela época. Bom, a gente não precisa só imaginar, a gente tem como saber um pouquinho de como a vida era naquela época, justamente por existirem relatos como este, ok? Então você vê aqui na linha do tempo coisas que aconteceram há 500 anos atrás, que bom que a gente ainda tem como saber como essas coisas eram, graças aos relatos dessas pessoas, né? E você também, Larissa, você não é jornalista, não é escritora, mas você pode escrever um relato. Você sabe ler, você sabe escrever, então você também tem o poder de escrever sobre a tua experiência, né, no dia a dia. Você já experimentou fazer isso? Experimente, é uma ideia bem interessante. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho a organizar as ideias a respeito desse conteúdo. E é claro que eu fico esperando que você me mande e-mail comentando sobre todas essas coisas e principalmente se você tiver alguma dúvida, tá bom? Até mais!